Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Para começar, eu queria que você falasse o seu nome e aonde você está agora. Eu sou Lívia Relias e eu estou falando do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, A primeira pergunta é: quem você é enquanto pessoa? Quem é Lívia, o ser humano? Pensando assim rápido, eu posso dizer que eu sou uma mulher preta, gestada, parida e forjada na Amazônia brasileira, que é onde eu nasço, onde eu cresço, onde eu me jogo, me lanço para o mundo, porque também sou preparada lá para isso, me lançar para o mundo. Então, é essa Amazônia que compõe, né, todo o meu fundo no sentido de entender o mundo, de me colocar no mundo. E aonde eu chego, eu me coloco enquanto corpo território preto amazônico. É, e aí, continuando assim, você enquanto pessoa, quais seriam os seus valores centrais? Seus valores centrais enquanto pessoa e como você sustenta esses valores, ou defende esses valores, ou abraça esses valores na sua vida. Acho que um valor muito fundamental que é aprendido vivenciando, né, lá na Amazônia é a questão da coletividade, né, da responsabilidade em viver em coletivo. Não é nem em sociedade, porque a sociedade é muito mais ampla, mas em coletivo, que esses encontros e nos grupos um pouco menores, que acabam gerando também afeto, que cria territorialidades de segurança, de tranquilidade afetivas, em que a responsabilidade ela é compartilhada, a alegria ela é compartilhada, a festa ela é compartilhada, o jeito de aprender e ensinar também são muito compartilhados. E esse compartilhamento ele é feito entre pessoas, né, chamadas pessoas, seres humanos, considerando inclusive o lugar onde a gente está. Natureza, rio, mata, rocha, animais, vento. E tudo isso faz parte desse coletivo. De alguma forma presentes, onde quer que a gente esteja, e da maneira como eles estão presentes, dependendo do lugar, né, dependendo do lugar onde se está, eles fazem com que a gente também com que eu me coloque de um jeito que envolve mais luta, mais tranquilidade, menos tranquilidade. Eu sinto muita diferença, eu estou no Rio de Janeiro há 8 meses, e eu sinto muita diferença nessa forma de viver esse coletivo, entre aquilo que existia como era possível, lá nessa Amazônia urbana, nessa Amazônia rural, nos trânsitos todos que eu tinha, nos encontros e reencontros com muitas pessoas, e na maneira como eu vivencio essa coletividade, essa responsabilidade aqui no Rio. Né? Aqui eu sinto que é necessário ainda aprender a pisar nesse chão, já que eu estou há pouco tempo, estou aprendendo ainda a chegar. Então, essa aprendizagem ela ainda está acontecendo e tem sido um desafio para viver esse coletivo com responsabilidade, com sensibilidade, com afetividade. Mas aí é o tempo inteiro se lançar, né? Eu não abro mão disso, né? de me possibilitar me lançar ao mundo. Se lançar no novo coletivo. É isso. É, e aí a gente gostaria de saber assim, se você tem uma situação, um evento, ou um conjunto de eventos que tenha moldado a sua vida, que tenha tido um impacto maior, e como esse impacto se deu, como esse impacto se deu na sua vida. Talvez seja muito mais a maneira como eu disse, né? Sou gestada, né, parida e forjada na Amazônia, e isso tem uma força muito grande na maneira como me coloco no mundo, porque quando eu falo de coletividade, dessa responsabilidade coletiva, eu estou falando de algumas vivências que são extremamente voltadas para populações tradicionais dessa Amazônia. E essas populações tradicionais são quilombolas, né, que é minha família de origem, família materna e paterna,
Eu nasci, me criei na cidade, né, em Macapá, mas aquela força das formas de como as relações elas se estabelecem, se mantêm, aquilo que vem do quilombo continua muito presente. E durante toda a minha infância e adolescência eu vivi muito essas experiências na casa dos meus avós maternos, lá no quilombo. Então, de entender, né, que a nossa vida ela não faz o menor sentido se a gente desconsidera uma árvore, o vento, o rio, os animais. Então, essa vivência desse coletivo, dessa coletividade, né, com responsabilidade, tem muito a ver com essa experiência que vem de casa e que depois se fortalece na minha própria experiência enquanto profissional da psicologia. Com 19 anos eu vou para Belém para estudar, né, cursar psicologia na Federal do Pará. É uma universidade que fica à beira do Rio Guamá. Na nossa prática curricular, né, nas nossas teorizações, aquelas populações tradicionais não vinham, não apareciam, e ao mesmo tempo, quando eu olhava do janelão do Bloco C, lá na UFPA, a gente olhava, enxergava o rio, e do outro lado do rio tinha a Ilha do Combu, tem, na verdade, né? A Ilha do Combu, com a sua população ribeirinha, fazendo, né, o trajeto entre a ilha e Belém para trazer os produtos todos. E me chamava muito a atenção, porque eu vinha de uma realidade semelhante àquela, né, de família. Mas não aparecia na psicologia, já veio aparecer no meu mestrado, quando eu fiz a pesquisa numa comunidade ribeirinha afastada, foi sobre paternidade em contexto ribeirinho, e aí a gente ficava 10, 15 dias lá, eu ficava muito à vontade. Eu não sabia explicar tecnicamente, teoricamente, o porquê. Só vou começar a entender isso muito depois. Quando eu termino o mestrado em 2009, eu vou trabalhar em municípios do interior do Pará, política de assistência social. E nesse trabalho, nesses municípios, me deparo com outras populações também rurais ou tradicionais e povos originários da Amazônia. Então, trabalho na política de assistência a populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, pescadoras, praieiras, de assentamento rural. E aquilo que essas pessoas viviam, a maneira como elas viviam o seu cotidiano, me remetia bastante àquelas experiências que eu tinha enquanto em criança e adolescente em Macapá, com a minha família de origem, né, materna e paterna. Também ainda não consegui explicar muito bem. Quando eu entro na especialização em Gestalt terapia a partir de 2015 e começo a aprofundar nas nas epistemologias e nas filosofias da Gestalt terapia, eu começo a fazer esses links, porque também é o período em que eu começo a dar aula de Gestalt terapia, supervisionar estágios, é o período em que eu começo a estudar mais aprofundadamente sobre relações raciais, e aí as coisas começam a fazer muito sentido, não apenas na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. E as coisas começam a dialogar. Eu trabalho, assim, a minha experiência mais intensa de sala de aula foi no município de Santarém, e lá eu consegui circular com mais facilidade como profissional da psicologia, como professora também, né, junto aos movimentos sociais, os movimentos das populações tradicionais e rurais, e aquilo era muito familiar, pessoalmente falando. Então, se eu posso indicar alguma experiência, eu digo que é essa experiência com essas populações que têm uma forma de olhar para o mundo que é muito peculiar, que é muito própria, que sabem falar de si, mas que ainda eu tenho uma dificuldade de trazer isso de maneira mais intensa para dentro da própria psicologia e da mesma Gestalt terapia. Por isso que eu venho me debruçando e tentando escrever sobre, pensar sobre. Hoje eu estou como professora substituta na UFRJ, na psicologia, faço algumas reflexões na graduação também, na pós-graduação, trazendo essas experiências e como isso soa como muito diferente, né, para as pessoas, porque realmente é um tipo de discurso, de vivência que dificilmente aparece. E é muito legal fazer essa conversa. Vou te Porque as perguntar de pessoas novo têm... mais lá para frente dessa parte mais profissional. O que acontece Entendi. sempre que quem trabalha com Gestalt, o pessoal e o profissional se misturam muito, né? Que é um dos grandes prazeres desse trabalho. Mas eu tenho mais uma pergunta um pouco mais pessoal.
de uma outra pessoa que tenha tido um impacto maior na sua vida. E como? Ou pessoas, não precisa ser só uma, mas uma pessoa que tenha tido esse impacto marcante. Assim. Quando tu faz essa pergunta, me vem imediatamente o meu avô materno. Bom, ele tinha um jeito de cuidar de todo mundo, literalmente. Eram 13 filhos e filhas, sabe-se lá quantos netos e netas. E ele tinha um jeito que ele conseguia dar atenção, conseguia enxergar todo mundo, e ele sabia lidar com todo mundo. Na dureza, quando fosse duro, quando precisasse ser duro, mas também de um jeito muito acolhedor e muito afetivo, quando fosse necessário também. Então, ele tem um impacto muito forte na minha vida até hoje. O avô. Os avós têm aparecido muito também, né? Os avós têm aparecido muito nessas entrevistas. E aí, uma pergunta sobre gênero, sobre como você vivencia o seu gênero, como você experimenta o seu gênero, o que significa para você, como é que é essa vivência? Quando eu estou entre pessoas pretas, assim, que têm consciência política, inclusive, né, da sua identidade racial, é muito tranquilo, porque gênero não precisa vir fortemente demarcado enquanto algo que é figura, quanto algo que é prioritário. E aí eu estou falando também dessas experiências, né, de coletividade em lugares mais rurais. E porque, assim, a gente tem um jeito de estar no mundo que envolve com mais importância qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso lugar, qual é a nossa função naquele coletivo. Essa questão de vivência de gênero, ela só aparece com muito mais força quando eu saio dessa experiência de vivência nesses coletivos mais tradicionais, quando eu venho para algo que é mais demarcadamente urbano, e que traz essas discussões mais intensas, né, a partir desse lugar também. Então, eu quase não me manifesto de maneira mais intensa a partir do lugar de gênero, mas eu me manifesto mais intensamente a partir do lugar de raça, que ainda é o que faz mais sentido para mim. Já que você fez esse contraponto, se você quiser, se você puder falar na forma como a sua vivência de raça se torna mais marcante para você. Eu começo a me dar conta, né, dessa demarcação racial a partir do momento em que eu começo também a participar do grupo de trabalho de psicologia e relações raciais no CRP10, isso foi lá em 2012, mais ou menos. Antes disso, eu nem me reconhecia enquanto uma pessoa negra, eu nem sabia fazer discussão de raça nenhuma. Então, é uma discussão que, por exemplo, não atravessa o meu mestrado, apesar de ser muito importante eu enxergar isso depois. E quando eu começo a fazer essa discussão, eu já entro de cabeça, e para mim esse lugar ele vem demarcado de um jeito muito interessante, muito afetivo, muito acolhedor, porque o meu autorreconhecimento enquanto mulher negra vem a partir de colegas da psicologia, que também são pessoas negras, né? Vem a partir do movimento social negro na cidade de Castanhal, no Pará, que era onde eu morava na época, e mesmo sem saber discutir, falar a respeito, eu já entro diretamente discutindo, fazendo palestra, porque eles esperavam que houvesse um posicionamento da psicologia de maneira mais forte naquilo que era a atividade do movimento negro de Castanhal. E além de fazer falas em faculdades particulares, também eu participava de algumas oficinas com o próprio movimento. Por exemplo, em Castanhal, fica próxima de uma cidade praiana de Belém, do Pará, chamada Salinas. Então, a gente fazia eventos de construção de bonecas da Baiomí na praia. E eu participei disso. O movimento negro, a ASCONC, que é a Associação de Consciência Negra Quilombo, de lá de Castanhal, existe o grupo, né, até hoje, também fazia muitas oficinas de trança. Era a época em que eu comecei a deixar de alisar o cabelo. Ele estava começando a crescer no seu natural, eu não sabia como era o meu cabelo natural até ali. Mas nas oficinas de trança,
a pessoa que trançava, ela sempre me convidava, porque era preciso ensinar para as outras pessoas. Ele sempre me dizia assim: estou precisando de uma modelo para trançar o cabelo no final de semana tal, no lugar tal, para ensinar as pessoas. Topa? Eu digo, eu topo. Ele me dizia sempre o tempo inteiro: tua cabeça é muito boa para trançar. E fazia tranças maravilhosas, coloridas. Estava sempre trocando as tranças no cabelo. E então, quando eu digo que foi muito afetivo, foi muito tranquilo, é justamente porque aconteceu dentro dessa tranquilidade do encontro com pessoas negras, ao mesmo tempo que eu fui aprofundando também os estudos nessas temáticas e fui compreendendo outras experiências pessoais que envolveram o racismo desde a minha infância, e eu não sabia explicar o que era. Eu sabia sentir o incômodo, e esse incômodo me fazia muito mal, mas eu nunca sabia nomear. Por exemplo, no colégio, eu devia ter o quê? Uns 7 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro que na pré-escola e na primeira série, eu tive 2 professoras negras. E essas professoras, elas eram muito carinhosas, muito afetivas. Eu tive a felicidade de encontrar com a professora da primeira série uns 2 anos atrás, quando eu estava em Macapá. E aí ela veio relatando para mim que ela dizia assim, que ela lembrava de mim como alguém muito afetuosa, muito carinhosa, de gostar mesmo de dar abraço. E eu não me recordava disso. Para mim, eu tinha crescido como alguém muito na dureza, de que tinha que fazer enfrentamentos o tempo inteiro. E aí, quando eu volto a essa minha experiência escolar, eu lembro da professora da segunda série, que era uma professora branca, loira, e eu lembro que o tempo inteiro, por qualquer coisinha menor, ela gostava de me mandar para a diretoria. Por exemplo, deixou de fazer o cabeçalho, ia para a diretoria. E o tempo inteiro era isso, era uma experiência muito ruim no encontro com essa professora na segunda série. Também eu lembro de um episódio de ter sofrido alguma violência racista de colegas, e eu bati com a mochila, com o caderno, sei lá o que eu tinha na mão, que quebrou essa mochila, o caderno. E eu bati muito neles, e depois eu fui para a diretoria, e quem foi chamada a atenção fui eu. Então, eu passo toda a minha vida escolar, desde esse período da segunda série, muito nesse lugar dessa rigidez, desse enfrentamento, dessa necessidade mesmo de autoproteção, porque não tinha essa proteção dentro do colégio. Eu só vou compreender isso muito, muito, muito tempo depois. Isso incide em várias experiências de adolescente, isso incide na maneira como meus colegas na UFPA também me enxergam, porque algumas colegas mais próximas me enxergavam nele antes de eu me enxergar nele. Mas elas não me diziam isso. Depois é que a gente teve a oportunidade de conversar. Então, tem todo um atravessamento aí histórico, história de vida, que também envolve essa impossibilidade de falar a respeito, porque também é proibido olhar para isso. A raça vem muito forte. A partir do momento em que eu começo a fazer essas pesquisas, que eu adentro mesmo nessas discussões, fica muito difícil, na verdade impossível, porque eu não abro mão mais de olhar para o mundo a partir dessa racialização. Ok. E quanto à sua idade, como é que você se sente na sua idade hoje, no lugar que você está na sua vida hoje? Eu gosto de falar a minha idade, eu não tenho problema com isso, né? Hoje eu estou com 43 anos. E eu gosto de falar porque há pouco mais de um ano comecei a frequentar o terreiro. Sou EQED confirmada, quer dizer, eu não sou rodante, né? Então, todas aquelas pessoas, entre as pessoas, EQEDs exogantes, que são aquelas pessoas que não incorporam e que estão sempre ali para cuidar do terreiro e das questões que estão compostas ali. E EQEDs e Ogãs, a gente não se inicia, a gente se confirma automaticamente mães e pais dentro do terreiro. Então, a gente já tem uma responsabilidade logo de início, logo de cara. Eu vivo hoje essa questão da idade de maneira tranquila, porque o terreiro também me ajuda a me olhar a partir desse lugar como uma pessoa mais velha, e aí tem a questão da responsabilidade e também tem a questão do reconhecimento desse lugar de ser uma pessoa mais velha que já nasce como uma pessoa mais velha dentro dessa experiência, que é uma outra experiência coletiva.
E tem uma outra questão que também é política, né, quando eu falo a minha idade, que tem a ver com as questões de etnocídio, né, da população preta. Quando a gente chega, quanto mais se aproxima dos 40, dos 50 anos, a população preta começa a ser, quantitativamente falando, a minoria dentro, né, da população brasileira em geral. Né? Então, falar a minha idade, dizer onde eu estou, que eu não estou e nunca passei por uma situação intensa de vulnerabilidade econômica ou mesmo social, por exemplo, de vida em favela, de vida em periferia, isso não faz parte da minha experiência de vida. Tá? Então, quando eu falo dessa idade, dessa trajetória a partir desse lugar, eu falo também de uma especificidade com que nós, população preta brasileira, nós não somos olhados. Porque parece que existe uma coisa muito estanque. População rural, de origem rural, só vive na ruralidade, apesar, né, de todas as questões territoriais, de luta, e de luta pela demarcação de territórios, por exemplo, ou então está sempre em situação de vulnerabilidades sociais, econômicas, financeiras relacionadas a uma precarização da vida, né, que faz parte do projeto de nação brasileira. Então, eu vejo hoje esse meu lugar de maneira muito tranquila, e, assim, não está completamente confortável, mas consigo, né, pelo menos, transitar em lugares, em espaços, e de uma forma que eu sinta alguma segurança. Continuando a nossa última questão, mais política, né? Como você falou, essas questões são extremamente políticas. Como é que você experiencia privilégio e poder na sua vida? Como é que você vivencia? Como é que você pensa também? Como é que você pensa esses dois conceitos? Pessoalmente, eu acho que eu nunca tive nenhum tipo de privilégio, porque tudo o que é alcançado, mesmo em termos materiais, é muito suado, é muito na luta, é muito tira daqui para botar ali. Então, tem que fazer sempre uma série de concessões. Então, quando eu digo que eu tenho uma certa tranquilidade no que se refere a questões materiais, né, financeiras, essa certa tranquilidade significa dizer que, por exemplo, não falta teto e não falta comida. Tá? E isso tudo é feito com muito cuidado. Né? Essa é uma organização precisa ser feita com muito cuidado, com muito planejamento. Quando se refere à questão de poder, eu gosto de pensar poder a partir, né, da ideia de que poder pode ser algo relacionado à dominação, que aí é um lugar também que é impossível para eu ocupar, e até porque é um lugar em que eu não consigo acessar e nem quero acessar. Eu gosto de pensar, no meu caso, o poder como a possibilidade de eu falar de mim a partir de mim. Eu tenho essas referências, eu trago essas referências e me posiciono no mundo a partir delas. Então, é o poder de dizer de mim, de me mostrar a partir desses lugares, a partir de quem eu sou, e não a partir de quem quer me definir. Tá? E eu posso trazer como exemplo, quando você fez a pergunta sobre gênero. Por que eu não me refiro fortemente a partir desse lugar de gênero? Porque eu vivo o gênero dentro do coletivo, dos coletivos pretos, das coletividades, dos grupos pretos. No terreiro há lugar para mulheres e há lugar para os homens. E aí, utilizando esses termos mulheres e homens de maneira muito ampla, muito dinâmica e muito diversa. Não é dentro da binariedade que o Ocidente entende. Tá? E esses lugares, essas funções, têm relação direta com aquilo que é necessidade e que é responsabilidade dentro daquele lugar. É da mesma maneira como acontece no Quilombo. Esse lugar de gênero é vivido não como dominação, mas como forma de organizar a vida dentro daquele coletivo, dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade. Então, esse poder, ele existe porque as pessoas podem falar de si, podem dizer assim, podem dizer, eu quero estar nesse lugar e não naquele, eu quero fazer isso e não aquilo. Óbvio, sempre dentro da maneira de funcionamento, respeitando, né, aquilo que é responsabilidade dentro do grupo. E
enfim, então, para mim, poder tem a ver com isso. Eu gosto de trabalhar poder nessa perspectiva. Eu no mundo, ao invés de eu sobre os outros, né? Ocupando Isso, espaço. exato. O coletivo, ele tem essa ideia da horizontalidade. E não é só uma ideia só de falar, é de vivência. Antes de denominar, antes de conceituar ou caracterizar, se vive essa horizontalidade. E aí a gente chega, né, Humanos da Gestalt, na parte da Gestalt terapia. E aí a primeira pergunta é como ela apareceu. Como é que apareceu a Gestalt terapia na sua vida? Como é que foi esse primeiro encontro? O primeiro encontro foi muito ruim. Foi na graduação, foi a primeira disciplina. Ela foi ministrada por uma professora substituta, né? E aí parecia um negócio meio religioso. E Às eu vezes tava... parece, né? Às vezes a gente escuta isso, infeliz. A maneira como foi apresentada foi muito ruim. Então eu dizia, isso não é psicologia, não é para mim. Só que eu seguia dentro da graduação, eu passei muito tempo como bolsista de iniciação científica na análise do comportamento. Eu gostava bastante, né? Eu sabia falar facilmente da análise do comportamento, mas para mim faltava alguma coisinha que eu não sabia dizer o que era. Tinha muita expectativa na Gestalt e na Centrada, esperando as duas disciplinas, né? A Centrada, né, eu descartei logo de cara, né, que eu achei que para mim também não funcionava muito bem, mas eu fiquei com aquele comichão sobre a Gestalt terapia. E aí teve uma segunda disciplina, que era optativa, que a gente tinha que escolher 2 entre as 4 que eram ofertadas sobre as abordagens, né? Eu fiz 3 delas, né? Só não fiz a psicanálise. Eu fiz a análise do comportamento, porque se não desse certo, né, eu ia para ela no estágio de clínica. E resolvi fazer de novo a Centrada e fiz a Gestalt porque ela era oferecida por outra professora, que é a Delma Pimentel, lá da UFPA. Quando eu fiz essa segunda, eu disse, agora faz sentido. E aí, quando eu fui para o estágio de clínica, eu fui para o estágio com a Delma e foi, assim, casou, sabe? Então, deu certo. Então foi um encontro, né, onde tudo funcionou. E Sim. aí, o que te seduziu? O que te captou na Gestalt terapia? Por que você resolveu seguir esse caminho? Qual foi a atração? Como eu vinha da análise do comportamento, eu queria sentir uma segurança teórica, naquela ideia de ciência e tal, muito forte na análise do comportamento, mas que ao mesmo tempo não fosse uma ideia de técnica e de ciência que me aprisionasse. E eu consegui sentir isso na Gestalt terapia desde o primeiro momento. Aí eu gosto de contar uma história que foi do meu primeiro atendimento na clínica. Quando eu morava em Belém, lá, aquela coisa dos 24, 25 anos de idade, eu participava de um grupo cultural chamado Arraial do Pavulagem. O Pavulagem é um grupo cultural que fazia os arrastões juninos, arrastões culturais nas ruas de Belém. E aí eu fazia parte do Batalhão da Estrela, o Boi da Estrela, o Boi Pavulagem, chamado de Boi da Estrela, né? Eu fazia parte do batalhão tocando. A gente era em torno de 300 pessoas tocando nas ruas e fazendo aqueles arrastões. No mês que antecedia o arrastão, no mês de maio, a gente fazia as oficinas à noite, no domingo, né? E depois tinha um pequeno show lá da banda. E como eu sabia todas as músicas e sabia todas as coreografias, eu era aquela da linha de frente de dançar, né? E como a gente diz em Belém, eu saía breada, descalça, descabelada, me divertia, pra valer. E aí, na segunda-feira, universidade. O meu primeiro atendimento foi numa segunda de manhã de uma criança. Um menino, devia ter, sei lá, 8, 9 anos de idade na época. No domingo eu fui, né, para o ensaio, para lá, depois teve o show, me diverti, breada e tal, suada pra caramba, de mini saia, blusinha, tudo aquilo que, da maneira como se vive na juventude. E aí, na segunda-feira, 9 horas da manhã, estava eu, toda de psicóloga, na clínica para atender a criança. Antes de atender a criança, eu chamo a tia, que era responsável por ele, né? E no caminho da recepção da clínica escola lá da UFPA para o consultório, ela diz assim para mim: eu te vi ontem lá na roda de boi de Pavulagem. Aí o coração para de funcionar por um segundo, respira fundo e vai.
Aí eu fui, eu atendi, e quando chegou na supervisão, a Débora perguntou alguma coisa do tipo assim, e depois que isso tudo aconteceu, como é que foi? Eu disse, tinha que ir, foi. Aí ela disse, então é isso, seja você. E daí, sigo, na verdade, né? Até hoje. Então, é essa impossibilidade de desvincular, né, quem a gente é, o que a gente vive, a nossa vida mesmo, pessoal, ela não atrapalha, né, aquilo que a gente pode ser e que a gente é, de fato, né, na nossa vida, sim, né, nessa vida cotidiana. E quando eu dei aula em Santarém, passei 3 anos dando aula numa faculdade particular lá, o tempo inteiro eu ouvia relatos, né, da coordenação de outros colegas. Olha, a gente precisa aprender a estar em certos lugares, não pode andar não sei como. Tinha algumas regrinhas para a gente manter uma espécie de padrão, né, do que é a psicologia, de quem são os profissionais. E em Santarém eu tive a oportunidade de participar de um grupo de carimbó. Eu tocava num grupo de carimbó à noite. E nessas tocadas de finais de semana, às vezes vinham alunos da psicologia. Eu já encontrei pessoas que eu atendia no consultório, encontrei também, né? Enquanto eu estava no palco tocando, as pessoas estavam lá se divertindo. E as nossas relações fora daquele lugar continuavam, no atendimento de consultório, na sala de aula. Na verdade, esse vínculo ele se fortalecia, ele se tornava, né, muito mais profundo, justamente porque a gente tinha um jeito de olhar e se posicionar no mundo que se assemelhava. Então, para mim, isso nunca foi problema. E a Gestalt terapia ela me permite essa liberdade, sabendo que eu tenho essa responsabilidade onde quer que eu esteja, como é que eu vou me colocando também nesse mundo. As coisas elas não são desatreladas. Então, eu acho que é isso que me mantém ainda muito dentro, muito fascinada, né, pela própria Gestalt terapia. A gente não se fragmenta entre os espaços da nossa vida. Não. E aí é uma pergunta do seu trabalho, que você estava trazendo lá atrás, né, como professora universitária, você já falou um pouco da clínica, como é que a Gestalt terapia existe na prática na sua vida, como é que você trabalha com ela, como é que você aplica ela? Seu trabalho, a essência do seu trabalho seria. Uhum. A Gestalt terapia ela vem muito como um fundo teórico, fundo ético, o fundo político, daquilo que eu faço nas várias frentes de onde eu trabalho. Né? Eu trabalho com supervisão, com atendimento e na docência hoje. Então, em todos esses lugares, eu digo assim, eu não falo gestaltês no meu cotidiano. Os conceitos eles aparecem, óbvio, precisa aparecer na docência, muito mais forte, e na supervisão. Mas é muito mais um jeito, eu encaro assim, muito mais um jeito de eu estar no mundo que me possibilita ter esse embasamento teórico, técnico, ético e político, que também vai me levando para releituras daquilo que eu compreendo enquanto os conceitos chaves da Gestalt terapia. Então está o tempo inteiro presente, mas como eu digo, é presente como fundo. A gente eu parto da experiência que está ali sendo vivenciada, e aí essa reflexão teórica, inclusive com os conceitos teóricos, ela vem aparecendo já num outro momento. Aí aparece de fato quando está no lugar da docência, que, enfim, é onde vem mais forte, e também no lugar no momento das supervisões. Então, o que comparece primeiro é a experiência vivenciada e como ela é percebida e como é possível dela ser manifestada por relato, por qualquer outra forma, né, pelas pessoas naquele momento. E aí, a Gestalt, pessoa, né? Como é que a Gestalt afetou você enquanto pessoa? Como é que teve esse impacto? Ela me dá muito mais segurança, né? Ela me dá muito mais segurança. Muito mais segurança do jeito como eu olho para o mundo, como eu me vejo no mundo, na maneira como eu estabeleço e mantenho, né, as minhas relações, da maneira como eu me disponibilizo para essas relações.
o que dá para ir adiante, o que é preciso recuar, quando dá para ir adiante, quando é preciso recuar. Então, ela me oferece alguns parâmetros que têm, né, que estão diretamente relacionados mesmo com essa minha experiência, com essa trajetória toda, né, de vida. Eu gosto de pensar atualmente numa frase do Nego Bispo. O Nego Bispo é um quilombola e não é acadêmico, e ele é uma pessoa que eu tenho lido bastante, que eu tenho escutado muito. Ele diz que ele pergunta, né, se ele faz esse questionamento, confronto. A tua trajetória, né, ela é sustentada pela tua história? Quando ele pergunta isso, eu fico muito tranquila hoje de dizer que sim. Quando eu começo a fazer, né, essas relações entre gestalt terapia e os estudos sobre relações raciais, por exemplo, né, a partir do momento em que eu mergulho mais fundo, né, nesses estudos, eu também começo a entender o quanto faz sentido essa trajetória que eu venho construindo até aqui. E aí uma pergunta quanto à comunidade Gestalt, né? Se você se sente pertencendo a algum tipo de comunidade de Gestalt terapia, de Gestalt mais em geral. Se isso faz sentido para você? Atualmente, eu tenho me sentido muito mais próxima, na verdade, tem se aprofundado essa proximidade com pessoas pretas da Gestalt terapia. Porque a gente compartilha, inclusive, algumas questões que são muito de dúvidas. A gente percebe muitas faltas. E essas faltas têm relação direta com aquilo que a gente experiencia do mundo. Então, a gente tem se aproximado de maneira muito mais intensa, justamente para que a gente possa pensar o que é isso que está aparecendo, que incômodo é esse, como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode construir esse lugar. Porque também, quando eu falo de pessoas pretas da Gestalt terapia, é porque é muito diferente de viver o mundo a partir desse lugar da racialização. Como pessoas brancas não se racializam, é difícil falar de maneira aprofundada sobre relações raciais com pessoas brancas. Então, com a gente, entre nós, a gente consegue enxergar uma diversidade de experiências e de vivências, e a gente consegue dialogar a partir das bases, né, teóricas, epistemológicas e filosóficas, não só da Gestalt terapia, mas também de outras filosofias e epistemologias. Então, a gente tem feito essas trocas que têm sido cada vez mais ricas. Né? Em algum momento, aí a gente começa a jogar isso para o mundo. Está se preparando, na verdade, né? Um pouco para isso. Né? Eu sei um pouco de alunos seus e supervisando os seus que você tem contribuído muito para preencher essas faltas, né? Essas faltas que vêm. Bom saber. E aí um pouco das suas lembranças, as suas lembranças de momentos bons ou ruins, lembranças marcantes na Gestalt terapia. Eu acho que um momento, eu posso citar dois logo lá do início, né? Um momento ruim que é esse, né, da frustração, acho que não é nem tanto ruim, é frustrante mesmo, porque, tipo, esperava tanto e quando vem de uma forma que, para mim, não parecia fazer sentido enquanto psicologia, lá na primeira disciplina de Gestalt que eu tive na graduação. Né? E o momento bom, eu acho que é esse que me deixa tranquila para eu me lançar para o mundo a partir desse lugar da Gestalt, que é quando, na supervisão, a Delma me diz, né? Então, se era assim, se foi tudo bem, então segue em frente. É tipo assim, tá, pode ir, que isso também é Gestalt. E era interessante porque houve esse lugar, né, da validação da experiência, né? E, ao mesmo tempo, havia o tempo inteiro uma fundamentação teórica que eu sentia também segurança nela. Então, eu acho que eu posso citar esses dois momentos lá do início. E aí a nossa pergunta, assim, final, um pouco para fechar, é a visão do futuro. O que você imagina para o futuro, o seu futuro,
O futuro da Gestalt terapia, se é um percurso junto, o que você vê para frente? É um desejo, na verdade, né? Mais do que qualquer coisa, eu acho que pode ser dito assim. Um desejo de que a Gestalt terapia, ela de fato possa ser essa abordagem política, essa abordagem de integração dessas experiências, como ela se propõe, né, nas suas bases teóricas, políticas, históricas, porque hoje, dentro das reflexões que eu venho fazendo, eu sinto uma dificuldade muito grande, por exemplo, de compreender como é que esse campo, o campo, né, a teoria de campo, ela é tão falada pela própria Gestalt terapia e sendo muito genérica com isso, né? É, e às vezes me parece que é mais uma espécie de slogan, sabe? O campo é importante, mas ele não aparece de fato nessas nossas experiências brasileiras enquanto algo que tem sido definido, que tem sido caracterizado a partir das nossas próprias experiências. Ele aparece enquanto teorização, aparece enquanto filosofia, mas ele não aparece enquanto aquilo que é dito e muito sistematizado, até mesmo por outras áreas de conhecimento, como a própria história, como a geografia. E quando eu trago as contribuições de pessoas, né, que são de fora da psicologia, ou pelo menos de fora desses eixos urbanos de construção de conhecimento, eu consigo entender que as relações, das maneiras como elas são estabelecidas, elas têm uma forma muito específica que precisa considerar esse campo, precisa considerar esses territórios. A gente não conhece a história do Brasil, além daquilo que é dito como oficial, né, que a gente aprende no colégio. A gente não conhece o Brasil, a gente como população brasileira, né? A gente não conhece o Brasil nos seus diversos territórios, e aí acaba gerando-se a tendência de se pensar nessas relações dentro de uma espécie de caixinha. Então, eu sinto muito essa caixinha, eu sinto ela muito presente nas maneiras como se fala, naquilo que se traz enquanto a grande necessidade, né, de falar sobre campo, de definir contato, de definir, fazer todas essas definições dos conceitos da própria Gestalt. Então, eu vejo muito mais como um desejo de ampliação, né, dessa compreensão de que as vidas no Brasil elas são muito diversas e que elas precisam ser faladas nessa diversidade. Inclusive, quando se trata de experiências de vida que estão nos lugares de privilégio, estou falando de de lugares geográficos, né? Precisa demarcar isso. Tipo assim, estou falando de uma realidade de zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é demarcar território. Né? E é dizer, essas experiências são vivenciadas dessa forma nesse território. Isso é falar de campo. Né? Isso é falar de contato no campo. Então, acho que é um grande desejo que a gente possa começar a conversar de maneira muito mais natural sobre a Gestalt terapia, sobre o nosso fazer, sobre o nosso pensar, sobre o nosso produzir, né, a respeito da Gestalt terapia, considerando, trazendo como figura mesmo isso que está dado nas nossas experiências cotidianas, mas que dificilmente é trazido de maneira tão explícita nas falas, nas escritas, né? Porque quando isso começar de fato a acontecer, quem se posiciona fora desses eixos centrais vai deixar de ser visto como exótico, por exemplo. Vai deixar de ser visto como diferente. Porque diferentes somos todos, né? Não existe uma realidade como a outra, não existe ninguém igual a ninguém. Então, eu acho que enquanto horizonte, eu penso muito isso para a Gestalt terapia. Eu penso o desejo, na verdade. Né? E é por esse motivo que também venho me posicionando, né, de maneira cada vez mais intensa a partir desses outros lugares, lendo outras coisas, outros teóricos, outras teóricas, procurando conhecer outras realidades, que não apenas aquelas que estão dadas e que estão postas, né, enquanto hegemônicas. Agora, as realidades e as experiências hegemônicas, elas precisam ser demarcadas também. Porque quando todo mundo se demarca, a gente começa a entender de maneira mais honesta, né, essa diversidade. Eu digo assim,
Não adianta a gente dizer que é diverso se a gente não se coloca dentro dessa diversidade, se a gente não se nomeia, se a gente não se caracteriza. Porque ao não se caracterizar, ao não se nomear, acaba se assumindo esse lugar de pretensa universalização de existência. Então, meu desejo é isso. Eu acho que pode ser resumido dessa forma, né? Jogar mesmo por terra essa pretensão de universalidade no jeito de olhar para o mundo, de se definir no mundo, de construir relações no mundo. Pensar o concreto do campo brasileiro, né? Da sua complexidade, na materialidade mesmo. Muito bom. E aí, assim, só por fim, se ficou alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar, alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você gostaria de contribuir, final? Eu acho que tem a ver com esses encontros, especificamente no lugar das formações. Eu tenho sentido, né, esses encontros de maneira... Eu tenho sentido com muita felicidade, né? Eu tenho vivenciado todos eles com muita felicidade, porque quando eu falo desse meu desejo para o futuro da Gestalt terapia, e aí eu me coloco nessas realidades com estudantes, seja da graduação, seja da pós-graduação, seja pós-formação, eu vejo esses olhares, esses olhinhos brilhando, eu vejo esse grande interesse, e também é ali que eu consigo perceber que aquilo que eu estou fazendo faz muito sentido, que é algo que precisa continuar a ser dito, continuar a ser mostrado, e isso não se refere a mim, isso se refere a nós enquanto coletivos que formam uma sociedade, independente também do lugar onde a gente esteja nesse país. Esse período da pandemia, como uma forma de tentar se colocar de um jeito mais, minimamente, eu acho, né, saudável no mundo, faz com que a gente comece a se encontrar a partir das telas. E a gente transforma isso que é vivenciado enquanto uma grande dificuldade, a gente transforma isso num jeito de dizer, estamos juntos, estamos juntas. E ao estarmos juntos, a gente também começa a construir outros jeitos de se relacionar, de olhar para os nossos fazeres, para os nossos interesses, para os nossos desejos, para as nossas questões, para as nossas necessidades de confrontação, né, na própria psicologia, na própria Gestalt terapia. Então, eu gosto muito dessa experiência da docência, porque justamente ela me coloca diante de pessoas que eu vejo que tem algumas inquietações semelhantes às minhas, né? Outras que são diferentes, e quando a gente se encontra, a gente constrói esse novo. Então, tenho gostado bastante dessas experiências na docência, independente da maneira como essa docência comparece. Ok. Queria agradecer muitíssimo o seu tempo de estar aqui. Queria saber se eu posso parar, podemos ficar por aqui? Pode.